Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês aí? Tranquilo. Tudo bem, professor, e você? Tudo bem. Saúde em perfeito estado? Ontem eu perdi uma cliente de 24 anos com Covid. Triste, viu? Tinha algum tipo de comorbidade, professor? A irmã dela disse que ela era pré-diabética, mas todo mundo que está com o açúcar no sangue alto é pré-diabético, né? Então, é gordinha, bem gordinha, né? Ela era bem gordinha. É que assim, também tem um problema, sabe? Eu não sou médico, obviamente, mas a gente acaba conversando com muitas pessoas, né? E já é meu segundo cliente que eu perco aqui de Covid. Só que um era um senhor de 50 e poucos anos. E agora a Justiça do Trabalho vai ter um monte de ação proposta pelos representando o espólio, né? Isso vai virar comum, não só na Justiça do Trabalho, né? Mas eu tenho a impressão que as pessoas demoram muito para procurar, para se consultar, né? Acho que esse é o grande problema, porque, felizmente, a gente mora num país que não é um país também. A gente tem uma cultura muito um pouco desleixada, né? Ou as pessoas não têm um grau de conhecimento que a gente tem, às vezes, não se preocupam, e aí acaba achando que é só uma gripe, e aí vai evoluindo o sintoma. Eu falo isso porque meus pais tiveram. Meu pai tem 75 anos e minha mãe tem 70, né? E foi agora no carnaval. Meu pai tem um monte de doenças, já teve infarto, meu pai já teve trombose na perna. Só que a vantagem é que meu pai a vida inteira fez atividade física, porque ele foi militar do exército, de carreira e tudo mais. Então, e era engraçado, porque a maior preocupação minha e do meu irmão era meu pai, né? Porque meu pai teve o primeiro infarto dele com 35 anos. Então, teve trombose, tem diabetes. Então, você fica pensando que essa pessoa ficou muito preocupante realmente, mas como ele tem alguns amigos médicos onde ele mora lá, as pessoas foram dando assessoria para ele, né? Logo que ele teve os primeiros sintomas. Eu tenho a impressão que isso que auxiliou ele. Minha mãe ficou super bem assim, mas foi engraçado porque nos primeiros 8 dias da minha mãe, primeiros 7, 8 dias, minha mãe estava sem ar, estava super mal. E aí a gente mudou o foco da preocupação para minha mãe, mas fizeram todos os tratamentos muito rápido, fizeram tudo em casa, tudo home care, não precisaram ser entubado, mas meu pai precisou de oxigênio, aquele que fica do lado. E no 8º dia do meu pai estava perfeito. Minha mãe falava, ofegava, assim, puxava o ar para falar, febre. Meu pai teve febre 2, 3 dias, depois parou, só ficou com um gosto ruim na boca, falta de olfato, falta de paladar. De repente, no 10º dia, ele teve uma piora estrondosa, assim, a oxigenação baixou, e ele estava super bem. E, inclusive, eu tenho uma prima que mora no prédio dele, meus pais moram em Curitiba, e no 8º dia, a gente estava no carnaval, foi na época do carnaval, ela falou, seu pai consegue pular carnaval, se ele quiser, sabe? Tipo, brincando, assim, tão bem que ele tá. Passou 2 dias, ele... Só que você imagina se ele não tivesse procurado, logo nos primeiros sintomas, se ele não tivesse de auxílio médico. Então, eu também tenho impressão, não sei a história dessa menina, obviamente, mas também tenho a impressão de que as pessoas demoram muito para procurar, porque, eu estou sentindo uma febrezinha, não, amanhã, se não piorar, eu procuro médico, se não piorar, eu procuro médico, e a doença, ela dá uma reviravolta, assim, da noite para o dia. Foi o que aconteceu com meu pai estava super bem, passou o 8º, 9º dia, a oxigenação dele caiu e começou a ficar mal, né?
Então, aí ficou super preocupante. Então, eu acho que rola um pouco isso também, assim, sabe? Das pessoas não botarem muita fé e não irem atrás também, sei lá. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Eu não sou a favor também de todo lockdown, isolamento, porque eu acho que as duas pontas sofrem. A sociedade sofre muito, quem tem comércio, quem é trabalhador. A gente lida com o trabalhador aqui o dia inteiro. Eu faço muito reclamante, as pessoas estão sofrendo, assim, sabe? A gente é um país muito pobre para as pessoas não terem trabalho, sabe? Tipo, fecha tudo e vamos fazer isolamento. Acho que tem que ter um bom senso nessa história, porque é duro você atender as pessoas aqui. Puxa, a pessoa ficou desempregada, o judiciário que demora. Eu, se eu não me controlar aqui, eu acho que eu entro numa depressão, assim, na minha profissão. Vocês têm que ter uma cabeça boa para advogar na área trabalhista, assim. Se você tiver um aspecto humano, assim, não só de ganhar grana, de ser um profissional, porque é fogo. Como diz o outro, é foda. Desculpa o palavrão, mas porque você escuta um mundo de lamúrias, né? Então, imagina, poxa, que nem um rapaz aqui, olha que situação. Rapaz jovem, foi a vida inteira a profissão do cara é controlador de acesso porteiro. Fundação Casa. Fundação Casa é um ente público, contrata por terceirização. Terceirização de ente público, 90% é porcaria, porque eles têm que fazer licitação. Licitação é o menor preço. Uma empresa terceirizada, que eles falam de factoring, né? De factoring não, de facilities, que é limpeza, vigilância, zeladoria e portaria, jardinagem, principalmente zeladoria e portaria. Uma empresa dessa não precisa ter patrimônio, né? O capital da empresa é o trabalho humano. Então, imagina se eu alugo uma sala, tenho um computador, abro um CNPJ e monto uma empresa de zeladoria e portaria. Eu não preciso ter patrimônio. Há grandes empresas de zeladoria, portaria e vigilância alugam um carro, alugam um veículo hoje em dia, né? Não é nada deles. E aí eu entro no mercado, para eu ganhar mercado, eu coloco o meu preço lá embaixo, que é inconcorrível para eu pegar uma licitação dessa. Só que, para eu ter lucro e eu me sustentar naquele contrato, eu paro de recolher o fundo de garantia, eu paro de pagar alguns direitos, senão eu não tenho lucro como empresário. Aí, uma hora dessa, a empresa quebra. E aí quebra e o cara fica sem nada no bolso. Então, olha só a história do rapaz. O rapaz tem menos que 30 anos. E eu não tenho o que eu faça. Não tenho o que eu faça. Então, o rapaz tem menos que 30 anos. Então, olha só que história interessante. O cara trabalhou numa empresa chamada DB, Controladoria de Acesso. Aí ficou um ano. Aí não estava pagando os direitos corretos, a Fundação Casa foi lá e rescindiu o contrato. Essa empresa não pagou um centavo em 2020, não pagou um centavo da rescisão desse trabalhador. Isso acontece reiteradas vezes aqui. Não pagou um centavo. Aí ajuizou a ação. A gente ajuizou a ação dele foi em 2019. Até agora não teve audiência. Aí ele trabalhou em outra empresa chamada Unic. Aí trabalhou em outra empresa, ficou uns 8 meses lá. Essa empresa também perdeu o contrato. Rescindiu o contrato com ele e não pagou nada. Então, o rapaz tem uns 27 anos. Ele tem uns 2.000 de fundo de garantia preso lá. E ele tem uns 2.000 de fundo de garantia preso, ele teria direito ao seguro-desemprego. Nessa segunda ação, eu fiz uma antecipação de tutela. E sempre quando vocês advogarem e a empresa emitiu os documentos que mandou o trabalhador embora, apesar de não ter pago a rescisão,
vocês podem pedir antecipação de tutela coliminar para liberar o fundo de garantia, o alvará do fundo de garantia, o alvará do seguro-desemprego. Então, nós fizemos isso. Só que eu não tinha prova que ele tinha sido mandado embora, porque essa empresa simplesmente some no mapa. Não entrega documento, não dá baixa na carteira de trabalho, não faz nada. Aí eu tentei, o papel do advogado é tentar. Fui lá e pedi uma antecipação de tutela coliminar para liberar o fundo de garantia e o seguro-desemprego dele. O juiz, obviamente, deferiu porque ele não tinha prova de que ele tinha sido mandado embora sem justa causa. Porque olha só que interessante, para vocês pensarem, o que vocês já aprenderam. Como é que o juiz sabe a modalidade de rescisão do contrato se ele não tem prova contratual? Se a demissão é sem justa causa, se a demissão é por justa causa ou se é pedido de demissão. Ele não tem prova de rescisão de contrato. O trabalhador não ganhou, pegou nada. Só mesmo que se tivesse a baixa na carteira, a baixa da carteira não significa absolutamente nada. E aí volto lá no quinto semestre e no sexto semestre. Então, tá, beleza. Então, só a baixa na carteira não significa que eu não sei qual foi a forma de extinção do contrato. Eu precisaria de uma carta de comunicação, do aviso prévio, da comunicação da dispensa, enfim, alguma coisa nesse sentido. Aí, por isso que o juiz exige a prova da demissão. Aí você faz o seguinte, você pede antecipação de tutela sem documento. Mas na perspectiva do juiz, ele não sabe qual foi a modalidade de extinção do contrato. Porque se for pedido de demissão, ele não pode sacar o fundo de garantia nem receber o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é só para quem é mandado embora sem justa causa. Se for demissão por justa causa, muito menos. Ele não recebe o fundo de garantia nem o seguro-desemprego. Então, o juiz, para definir uma liminar, não vai definir uma liminar à torta direita, antes da audiência. Então, conclusão, a gente não conseguiu a liminar para ele, para liberar o fundo e o seguro. Não marca audiência. O rapaz está noivo, quer casar, e está desempregado. E toda hora me manda mensagem. A gente, na advocacia, acha um saco isso, confesso. Mas a gente tem que entender também o aspecto do outro, né? Ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do outro. Puta, é difícil a situação aqui, realmente. E eu tento jogar o grande erro que vocês nunca podem cometer profissionalmente, e isso eu tive que aprender porque ninguém falou para mim. Ninguém nunca me deu esse toque profissionalmente. Eu tive que aprender as duras penas. A gente sempre quer o melhor para o cliente. Quando a gente gosta do que faz, a gente está advogando, a gente reza que todos os nossos pedidos sejam deferidos e todas as nossas ações sejam totalmente procedentes. Mas isso é uma utopia, um desejo que talvez nunca se realize. Não tem como. Faz parte do jogo você ganhar e perder a todo momento. Só que você pode entrar numa perspectiva, e eu tenho muito uma personalidade dessa, de você ficar com receio de dar notícias negativas para o seu cliente. Nunca tenho receio. Saiu uma sentença improcedente, já avisa na hora, ó, vou ter que recorrer. Ah, doutor, mas você não fez seu trabalho direito, porque hoje em dia as pessoas estão assim. Elas te contratam, mas elas desconfiam de você, de certa forma. Beleza, então você acha que eu não fiz, mas eu fiz, então o problema é seu. E eu estou dando essas dicas para vocês pensarem nisso, porque tem que ter essa postura, porque senão depois a pessoa fica te cobrando, leva o seu processo para outro colega. A advocacia, a gente não é corporativista, não é que nem na medicina que um profissional não detona o outro, não entrega o outro. Aqui a gente detona o outro, entrega o outro, salvo algumas exceções. Eu não faço isso, obviamente, porque eu não tenho telhado de vidro, né? Eu tenho telhado de vidro. Mas a advocacia é super normal o cara pegar o seu... Porque eu recebo cliente aqui que fala assim, doutor, tem um processo antigo com fulano de tal, você não pode dar uma olhada para mim? Não, vai lá e procura ele. Porque da mesma forma que ele faz isso com um outro advogado, ele vai fazer isso comigo, né? Então é muito difícil a gente lidar com esse sofrimento dos clientes, assim, quando a gente lida com reclamante, com um público mais humilde, é difícil. É como na Previdência, talvez, né? A Luana faz estágio lá na Federal, puta, é um sofrimento. Tem gente que é oportunista, óbvio,
no decorrer da carreira, você vai percebendo as pessoas que são oportunistas. Mas tem gente que não é, né? Mas, de qualquer forma, a profissão, para mim, ela é apaixonante. Ainda mais, e eu insisto isso com vocês, porque é só uma trocação de ideia, né? Já comi um pouco da aula aqui, mas a gente começou a tocar no assunto. Quanto mais você estuda e mais você se capacita, a profissão fica mais apaixonante ainda. Quando você sai da perspectiva do que é trivial, do que é comum, não que você vai ser uma estrela que brilha e todo mundo vai reconhecer, porque você não vai ser unanimidade sempre em nada. A gente não é unanimidade. Mas a sua satisfação pessoal como profissional, agregado a conhecimento e estudo, te dá uma satisfação na advocacia enorme. Porque você tem a sensação de tudo que você está fazendo, você ou estudou, ou vai estudar, ou você está se preparado para aquilo. As pessoas não te passam para trás, e aí eu digo assim, na perspectiva do judiciário, num passe de mágica. Porque não se iludam, vocês pegarão juízes muito bonzinhos que queiram ajudar os recém-formados e pegarão juízes que não estão nem aí. Então, assim, o juiz, às vezes, na trabalhista, percebe que você está perdido, o cara te dá uma ajuda. Você pega o advogado da outra parte que percebe que você é novo, eu já passei por isso. O cara quer te dar uma ajuda, te dar um empurrãozinho, te dar uma dica, basta você pescar no ar, aí tem que ter um pouco de senso. Mas você vai pegar gente que não está nem aí para você, vai querer que você se exploda ali. E à medida que você vai adquirindo conhecimento, vai se especializando e vai estudando, as pessoas têm a tendência de não montar mais nas suas costas e começar a respeitar o seu trabalho. E isso não vem com gritaria em audiência, com argumentação fática, com discussão com o advogado da parte contrária. Não vem com nada disso. Isso vem com estudo e conhecimento. Só. O seu respeito é o estudo e conhecimento. Que a parte contrária percebe o que você está fazendo. Às vezes ele nem percebe, mas o juiz constata a seguinte situação: esse cara está sabendo que ele está aqui na audiência, o que ele está fazendo aqui. E aí, em vez de o cara te atropelar num processo, te atacar, ele tira os dois pés do acelerador e fala: "Pô, peraí, esse daqui não é bom. Então, deixa eu pelo menos tomar um cuidado aqui." Mas é muito bacana que a gente tenha essas conversas, pelo menos uns minutinhos, porque o resto que todos vocês passem no exame da ordem e sejam bons profissionais. É isso que a gente deseja, que vai dar certo. É só estudar, né? Não ter preguiça. E o resto vem como consequência. Não é uma profissão fácil, né? Demora muito para dar resultado, para quem for advogado, né? Mas vale a pena, é satisfatório, de certa forma. É bem satisfatório. É lidar com o cliente, é lidar com o público. Mesmo que se eu tivesse uma loja, um comércio, um restaurante, eu teria talvez problemas diferentes, mas na mesma perspectiva. Público, cliente, enfim. Então, não tem jeito. Bom, mas, voltando aqui, eu passei uma notícia para a Luana, que foi, acho que da Veja, né, Luana? A respeito de uma crítica sobre... Da Veja? Eu passei na sala. Tá. A respeito do movimento sindical e do modelo sindical brasileiro, né? Eu não concordo muito com a reportagem, porque a reportagem ela não coloca a culpa um pouco no sindicato, na postura do sindicato. Ela coloca a culpa em outros fatores, mas não numa postura do sindicato. Eu acho que tem que agregar também o sindicato nessa história como postura aí, né? Provavelmente, na minha visão, se tiver uma eleição em 2022, por exemplo, e Luiz Inácio Lula da Silva voltar ao poder, eu acho que talvez até volte essa questão do imposto sindical, aí eu acho que alguma legislação vai vir para fortificar o sindicato. Mas mantendo um modelo, muito provavelmente, eu acho que ele não vai ter coragem de alterar, mantendo um modelo de unicidade contratual.
Então, acho que isso... Mas ele faria alguma coisa para realçar o papel do sindicato no Brasil, que eu acho que seria o papel do próprio sindicato, não uma política pública ou através de lei para poder realçar o próprio papel do sindicato no Brasil. Mas vamos lá. Então, olha só. Eu vou compartilhar aqui uns slides, depois a Luana não vai me esquecer, não vai deixar eu me esquecer, eu compartilho com vocês aqui também, que foi o que eu comecei a falar na aula passada. Eu falei de interesses coletivos, correto? Falei de interesses coletivos, falei de interesses individuais homogêneos, difusos, certo? Isso. Então, olha, só relembrando, a gente vai encontrar todos esses conceitos, a gente vai relembrar todos, a gente vai encontrar todos esses conceitos lá no Código de Defesa do Consumidor. Então, vocês vão rever esse conceito de qualquer forma quando vocês tiverem aula de CDC, de Código de Defesa do Consumidor, então, meios de solução de conflito. E por que antes de falar dos meios de solução de conflito, eu adentro nessa questão dos interesses coletivos? Porque são interesses, a gente tem que estudar qual a espécie do interesse para saber se nesse interesse coletivo, já que o direito sindical ou o direito coletivo do trabalho é um direito coletivo, como a própria palavra já diz, a gente tem que saber quais os interesses que a gente defende, numa perspectiva de coletividade. Interesses coletivos, eles são direitos fundamentais de terceira geração. Todos os direitos que têm natureza coletiva, ou numa perspectiva muito mais macro, direito ambiental, direito coletivo, direito sindical, são direitos fundamentais de terceira geração, que a gente diz. Primeira geração são os direitos de liberdade, são os direitos individuais de liberdade e cidadania. Segunda geração são os direitos sociais, direito de trabalho, previdência social, artigo 6º, 7º, 8º, 9º, direito de greve. E terceira geração, a perspectiva dos direitos coletivos. Então, por exemplo, um direito de terceira geração, é lógico, quando a pessoa está explanando, ela não fala. Mas até a Patrícia me mandou um link, estava tendo uma live do professor, do juiz Guilherme Guimarães Feliciano, a respeito... Guilherme Guimarães Feliciano, que já foi professor do Unital. Esse cara é gênio, ele é top. Ele era professor de direito penal. Ele é juiz do trabalho e é doutor em direito penal. E passou em concurso para corpo docente de professor de trabalho na USP em primeiro lugar. Atrás dele passou o Homero Batista, que tem doutrina, que é muito boa a doutrina do Homero Batista. Tem até uma coleçãozinha sobre todos os temas do Homero. Então, passou ele em primeiro lugar para corpo docente na USP, professor de direito de trabalho, e passou em segundo lugar o professor Homero. O doutor Guilherme é o titular da primeira vara. Agora ele foi trabalhar administrativamente no Tribunal da 15ª Região. Eu gosto muito, ele é um cara extremamente inteligente. E ele é uma pessoa, assim, reconhecida nacionalmente. Então, ele é top. Só não gosto muito da leitura dele. Então, porque eu acho que os livros dele são muito carregados em palavras, não é tipo um Amaury Mascaro para a gente ler. Tanto é que não é muito divulgado ainda como doutrina os livros dele, porque também ele não tem livro de iniciação à ciência do direito. Mas tem um livro bacana, por exemplo, que me ajudou a fazer a dissertação, é a Introdução ao Direito do Trabalho, que aí ele fala sobre introdução ao direito, o que é princípio, o que é norma, aí ele busca questões filosóficas, enfim, ele tem toda uma abordagem disso. Não é um livro muito divulgado, porque é como se fosse teoria geral, introdução à ciência do próprio direito. Mas ele é um cara top. E ele estava discutindo lá, eu peguei o finalzinho da live dele lá ao vivo, que a Patrícia mandou para mim, e ele estava discutindo uma decisão em que a Covid foi reconhecida como doença do trabalho. Aí, na perspectiva do artigo 20 lá, da Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios, vocês vão ter Previdência Social ano que vem, né? Direito da Seguridade Social. A Luana diz que a chefe dela, que é a doutora Marisa, que é juíza federal, não dá aula de manhã, então provavelmente vocês terão aula novamente comigo. Mas não é muito meu métier, é Previdência, Seguridade, mas eu vou me virar bem e vocês vão aprender, tá bom?
Mas, enfim, aí a Luana não vai poder me criticar, porque ela vai lá e tirar dúvida com a juíza, aí a juíza vai, nossa, o que esse cara está falando na sala de aula? Brincadeira, mas tudo bem. Mas, enfim, então provavelmente vocês, a não ser que ela mude de ideia de aula de manhã, mas provavelmente vocês vão ter comigo. Eu também não sabia disso, para mim isso é uma novidade. Aliás, o meu concurso foi Direito do Trabalho e Seguridade Social. Não sei por que colocaram Seguridade Social junto com Direito do Trabalho, mas, enfim, colocaram, agora já era. Eu já passei, já tomei posse. É porque, não sei, mas eu noto que tem muita coisa em conjunto. Muitas pessoas fazem prova emprestada da decisão da trabalhista. Tem muitas coisas que estão juntas, entendeu? Não, verdade, você tem razão. São dois ramos do direito que se conversam a todo momento, né? Mas alguns alunos falaram para mim que ela é muito brava para dar aula. Isso eu não sei. Então... Ela no trabalho, ela é de muito amorzinho. Mas... então, não sei também, né? Mas, enfim. Aí vamos que vamos. E aí a gente tem que saber essa perspectiva do que é interesse, né? Para a gente saber qual o interesse que eu vou defender numa perspectiva coletiva, eu tenho que saber qual a legitimidade do sindicato para defender esse interesse. Será que o sindicato ou o Ministério Público do Trabalho, mas a minha perspectiva aqui é olhar para o sindicato, ele tem interesse, ele pode defender qualquer interesse coletivo de forma abstrata, sem olhar para o artigo 71, artigo 81 da Lei 8.078 de 99, que vai definir o que são os direitos individuais homogêneos, direitos difusos e direitos coletivos e interesses coletivos. Então, nós temos três perspectivas de coletividade. Então, o coletivo é o abstrato, mais ou menos isso, e aí nós temos interesses coletivos, interesses difusos e interesses individuais homogêneos. Isso está classificado, ou isso está dito no artigo 81 da Lei 8.078. E aí eu tenho que dizer para vocês, mas eu tenho que perceber como operador do direito do trabalho, no que tange ao direito coletivo, em qual esfera esse sindicato pode defender esse interesse coletivo. Pode defender o interesse difuso? Pode defender o interesse coletivo? Pode defender o interesse individual homogêneo? E aí eu disse para vocês, na aula passada, que não cabe a defesa do interesse difuso na esfera do direito coletivo do trabalho. Apenas interesses coletivos e interesses individuais homogêneos. E o que distingue o interesse coletivo de individuais homogêneos é basicamente o fato de que nos individuais homogêneos eles decorrem de um interesse comum e eu consigo separar o indivíduo. Eu poderia, por exemplo, entrar com uma ação de um grupo de indivíduos, porque eles têm o direito deles, tem uma origem comum, mas eu consigo destacar um indivíduo só e ajuizar uma ação particular para ele, sem falar em interesse coletivo. E os direitos coletivos, propriamente ditos, são aqueles cujo direito tem uma natureza indivisível, em que o grupo é titular do direito. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, do RICAL, talvez não, do RICAL das montadoras, mas aí não numa perspectiva trabalhista, numa perspectiva do Código de Defesa do Consumidor. É por isso que uma montadora, sabendo da responsabilidade que o Código de Defesa do Consumidor lhe traz, ela faz o recall. Ela está preocupada com a legislação nacional e não ter como ser condenada numa indenização por danos morais e materiais, porque ela conhece o conceito de interesses ou direitos coletivos. Ela sabe que é um grupo de pessoas cuja natureza é indivisível e que são ligadas a pessoas ligadas por uma relação jurídica base. Alguns doutrinadores, nesse exemplo que eu estou dizendo, dizem que o tal do recall lá, dessa questão, não seriam só interesses, também poderiam ser classificados como interesses individuais homogêneos, porque eu consigo destacar uma pessoa só para reclamar o seu prejuízo. Né? Apesar de todos têm uma origem comum, ou seja, defeito num carro de uma marca X fabricado no ano X ao ano Y. Né? Mas eu consigo destacar um indivíduo, ou seja, o direito é divisível. Então, alguns entendem que o recall seria um interesse individual homogêneo. Né? Mas, por exemplo, na perspectiva lá da queda da barragem de Brumadinho, lá, né, que pegou um monte de gente lá, e se, de repente, eu não consigo individualizar qual o prejuízo de cada morador,
Eu sei que todos sofreram dano moral, mas eu não consigo individualizar o direito em si, ou repartir o direito em si na perspectiva do direito material. Eu não sei qual o prejuízo que tinha na casa ou não, então eu digo que ali tem um interesse coletivo, por isso que ele é atendido pelo direito ambiental e pelo Código Civil também, para aplicação de regra de responsabilidade. Saiu uma notícia esses dias de que um acidentado de Brumadinho, a família ganhou, os filhos ganharam 200 mil de danos morais, e os sobrinhos de um tio ganharam de danos morais pelo falecimento de um motorista de caminhão que foi atingido pela barragem, 30 mil reais na Justiça do Trabalho de danos morais. Então, essa era a breve introdução, que a gente já falou semana passada, e eu só tô relembrando aqui um pouco. O importante é que vocês tenham em mente que o sindicato não tem legitimidade para defender interesses difusos, aquele que eu não consigo identificar o grupo de pessoas que foram lesionadas no seu direito. O direito tem natureza indivisível, só que eu não consigo identificar o grupo. Então, o sindicato não atua na perspectiva de defesa de interesses difusos. É isso que é importante para mim. Quando eu passo da perspectiva de que eu tenho interesses coletivos, sejam eles coletivos ou individuais homogêneos, eu preciso dizer o seguinte: se eu tenho um interesse em uma perspectiva coletiva ou individual homogêneo, atrás desse interesse eu tenho uma defesa de um direito da coletividade, em qual eu reconheço o grupo, ou individual homogêneo, aqueles que têm uma origem comum. E pode ser que, em algum momento, esses direitos ou esses interesses sejam confrontados por alguém. Aí, na minha perspectiva, tratando-se de uma relação de trabalho ou uma relação de emprego pelos empregadores. Mas, alçando ao nível de sindicato, talvez pelo sindicato dos empregadores, sindicato dos empregados, também as empresas também têm interesses difusos e interesses coletivos e individuais homogêneos. Só que pau que bate em Chico, bate em Francisco, obviamente. Mas, quando esses interesses coletivos e individuais homogêneos são, de certa forma, ameaçados ou são ofendidos, alguém tem que entrar em cena para poder defender esses interesses. E quem entra em cena para fazer essa defesa de interesses pode ser o Ministério Público do Trabalho, mas a legitimidade, a gente espera que isso seja um papel do próprio sindicato da categoria, que teria legitimidade para entrar com ações coletivas protegendo o interesse coletivo ou interesses individuais homogêneos. Então, o sindicato tem essa legitimidade, para mim, uma legitimidade que me transparece até como obrigação. Tá? E isso acontece efetivamente. O sindicato, inclusive, ele pode, eu já falei isso para vocês, mas ele pode entrar como representante dos trabalhadores ou como substituto processual. Isso, como substituto processual, ele não precisa nem ter a procuração assinada dos seus trabalhadores. Basta que ele ajuize a ação e indique: olha, setor de pintura da Volkswagen em Taubaté, eu estou pedindo para todos ali que trabalham naquele setor adicional de periculosidade. Professor, mas nenhum daqueles trabalhadores procurou o sindicato para reivindicar o seu direito. Mas o sindicato, reconhecendo a existência da lesão no direito de uma coletividade com origem comum, interesse individual homogêneo, daquele grupo de trabalhadores dentro do setor de pintura, ele tem legitimidade para defender aquele interesse coletivo que está sendo vilipendiado ou violado pela Volkswagen. Então, ele ajuiza uma ação coletiva nesse sentido, ou na qualidade de representante ou na qualidade de substituto. Se ele não colhe procuração de ninguém, ninguém vai procurar ele, e ele não sabe nem quem são os trabalhadores, de repente, que trabalham lá, todos eles, o nome, todos eles, ele entra na qualidade de substituto processual como o autor da ação e postula o direito violado daqueles trabalhadores. Então, é essa a perspectiva. O sindicato tem essa legitimidade, porque há um conflito
E como a gente está tratando do direito coletivo ou direito sindical, é na perspectiva coletiva, não estou falando de direito individual aqui. Direito individual a gente falou, ou dissídio individual a gente falou no 5º semestre e no 6º semestre. Aí eu disse a vocês que nós tínhamos dois tipos de conflitos nessa perspectiva coletiva. Os conflitos de natureza econômica e os conflitos de natureza jurídica. Os conflitos de natureza econômica são aquelas que criam, modificam ou extinguem condições de trabalho. A gente pode pensar, basicamente, assim, em adicionais de horas extras, valor de aumento de salário, valor de cesta básica, plano de saúde, concessão de plano de saúde. Isso tudo tem natureza. Qual o adicional noturno, como é que é o banco de horas, o acordo de compensação, se muda, se não muda. Isso tudo tem natureza econômica, que vai refletir no bolso do trabalhador, né? Basicamente seria isso. Agora, os conflitos de natureza jurídica, eles se revelam, eles se formam basicamente com relação à interpretação de uma norma pré-existente. Então, eu tenho um conteúdo e, às vezes, as convenções ou os acordos coletivos vêm muito mal redigidos. Ou eles podem vir bem redigidos, mas há uma dupla interpretação da norma. Então, e de repente, essa dupla interpretação revelam direitos totalmente opostos. Então, você tem uma situação B, que é favorável aos trabalhadores, da interpretação de uma cláusula de convenção no acordo coletivo, e você tem uma interpretação A, que é favorável aos empregadores. Então, vejam só, uma norma pré-existente, uma cláusula de uma convenção coletiva de trabalho, uma norma pré-existente, cuja interpretação da norma me revela duas interpretações ou duas situações, uma favorável aos empregadores, outra favorável aos empregados. E aí eu tenho um conflito não de natureza econômica, que a gente diz, porque basta a interpretação ou como que aquela norma, ou o que aquela norma está querendo dizer. Então, a gente tem um dissídio, ou a gente vai falar em dissídio, mas a gente tem um conflito de natureza jurídica. Então, a gente tem um conflito de natureza jurídica, né? Para a interpretação do que a norma diz. E se eu tenho um conflito, eu tenho legitimidade do sindicato para ajuizar uma ação, e aí eu posso entregar isso, nos termos do artigo 114 da Constituição, eu posso entregar esse conflito para o Poder Judiciário. Quem que vai resolver o conflito entre as partes? O Poder Judiciário. E ele vai dizer o que a norma quer dizer. Qual interpretação vai prevalecer? Bom, aí, antes de eu falar isso do Judiciário, eu preciso começar com vocês quais são os meios de solução de conflito, na perspectiva do direito sindical. O que a norma, a Constituição, me autoriza a fazer como meio de solução de conflito? Quais são os mecanismos? Quais são as ferramentas? Posso aplicar arbitragem? Posso aplicar mediação? Posso aplicar a conciliação? Posso aplicar a solução do conflito por meio judicial? Então, a gente vai ver quais são eles. Interessante vocês saberem, a lei de arbitragem, saindo um pouco do direito sindical, do direito coletivo, a jurisprudência já sedimentou o entendimento que a lei de arbitragem... Vocês já estudaram a lei de arbitragem? Não. Não? A lei de arbitragem não se aplica a dissídios individuais de direito do trabalho. Porque o artigo 1 da lei de arbitragem fala que a lei de arbitragem se aplica àquelas discussões ou aqueles conflitos, é meio de pacificação de conflitos de bens e direitos disponíveis. Então, o artigo 1 fala que a lei de arbitragem é meio de pacificação de conflitos de bens e direitos disponíveis. Mas a gente não estudou no 5º semestre
que o nosso direito do trabalho tem um dos princípios que é o princípio da indisponibilidade, cujo direito é indisponível, é de norma cogente e também é irrenunciável. Se a nossa natureza do nosso direito é indisponível, e o artigo 1 da Lei de Arbitragem diz que a Lei de Arbitragem serve para a solução de conflitos de direitos disponíveis, portanto, a Lei de Arbitragem não se aplica aos dissídios individuais de trabalho. Dissídios individuais de trabalho, leia-se, ações individuais, ações trabalhistas, reclamações trabalhistas. Tá? Bom, meios de solução de conflitos. A Organização Internacional do Trabalho dispõe sobre 3 métodos. O método judicial, o método que reúne conciliação e mediação e o método que reúne arbitragem. Vocês sabem que, vocês já viram aqui em Taubaté, por exemplo, tem as câmaras de arbitragem. Então, eu não poderia solucionar um conflito individual numa câmara de arbitragem. Então, tem uma lei que trata tudo sobre arbitragem. Eu vou tentar explicar um pouquinho disso para vocês. Na doutrina do José Cláudio Brito Monteiro, a doutrina diverge nas formas, mas prevalecem as seguintes formas. O que eu quero dizer aqui no slide? Que eu estou seguindo a doutrina do José Cláudio Monteiro de Brito Filho. Mas a doutrina, cada uma dá uma denominação para as formas, só que é mais questão de nomenclatura do que qualquer outra coisa, porque no fundo é tudo os mesmos métodos: judicial, conciliação, mediação e arbitragem. Então, olhem só, lembrem quando eu falei para vocês no 5º semestre sobre fontes de direito do trabalho? Vamos linkar as coisas aqui, porque o raciocínio do direito fica bom quando a gente consegue linkar os ensinamentos. E eu disse lá que para vocês que a gente tinha uma fonte autônoma, que era convenção e acordo coletivo, e a fonte heteronoma, que provinha do Poder Legislativo e do Estado. E por que a fonte é autônoma? Professor, porque provém de convenção e acordo coletivo. Beleza, mas o que antecedeu a convenção ou acordo coletivo? Uma conciliação, uma negociação. Uma negociação entre sindicatos dos trabalhadores, sindicatos empregadores ou sindicatos trabalhadores, no caso de acordo coletivo, e empresa. Então, o que antecede um acordo coletivo ou uma convenção coletiva é a negociação. E essa negociação pode ocorrer por conciliação, mediação ou arbitragem. A gente vai ver qual que vai ser. Ou até por uma decisão judicial, que é o tal de dissídio de natureza econômica, quando eu entrego ao judiciário, forma um dissídio coletivo, e o judiciário, o tribunal, não é competência de juiz de primeira vara, sim de segunda vara, segunda instância, tribunais regionais, vão me prolatar uma sentença normativa. E aí eu disse para vocês na aula passada que tomar cuidado com isso, porque na hora que você entrega interesses conflitantes, você não sabe o que passa na cabeça do desembargador e qual o entendimento que ele vai dar numa sentença normativa. Pode bater em A e pode bater em B. De repente, a categoria está pedindo 10% de aumento, ele pode dar 1%. E 3% você conseguia negociar sem entrar com dissídio no judiciário. Aí você se ferrou. Mas também pode ir para o lado da empresa. A empresa estava batendo em dar 1%, mas tinha uma margem para chegar em 5%, ficou com frescura, foi para dissídio, o juiz fixou em 10%. O aumento salarial. Aí ferrou a empresa também. E aí não tem discussão, tem que cumprir a decisão judicial. Mas o que é importante é o seguinte: quando eu estou na minha negociação, há conflitos coletivos se chocando, conflitos de empregadores e conflitos de empregados, conflitos coletivos se chocando a todo momento. Isso faz parte da gênese da negociação. Então, a gente está negociando. A gente resolve
fazer essa negociação, a gente vai ver se a lei nos permite, através de 3 métodos: conciliação, mediação ou arbitragem. Se esses 3 métodos não deram solução para a nossa negociação, nós não resolvemos o conflito nem pela conciliação, mediação e nem por arbitragem, nós passamos isso para o judiciário no dissídio coletivo de natureza econômica, que aí o judiciário vai dar uma sentença chamada sentença normativa. Então, vejam só, estamos representando os sindicatos de empregados e empregadores. Utilizamos um dos métodos, a gente não está falando de métodos ainda, conciliação, mediação ou arbitragem. Chegamos numa solução dos nossos conflitos, resolvemos esse choque de conflitos, resolvemos os interesses, colocamos um meio termo nos interesses do empregador e do empregado. Bom, dessa solução dos conflitos vai nascer a convenção coletiva ou acordo coletivo, certo? Porque nós resolvemos isso. Nós resolvemos acordo coletivo ou convenção coletiva. Por isso, teve intervenção do Estado nesse processo? Não. Eu sentei numa mesa de negociação, eu, sindicatos empregadores, eu, sindicatos desempregados. Por isso que essa convenção coletiva, que surgiu dessa negociação, que eu não sei qual é o método ainda que nós utilizamos, ela é uma fonte autônoma, porque não teve intervenção de ninguém do Estado. Então, eu digo que essa conciliação, ou melhor, essa negociação, que não teve intervenção de ninguém, fui eu, sindicatos empregados, eu, sindicatos empregadores, ela é autocompositiva. E por isso que é uma fonte autônoma de direito. Ela é autocompositiva porque as partes sentaram e resolveram o seu conflito sem interferência de um terceiro. Agora, quando ela é heteronoma, ela tem interferência de um terceiro. Aí eu tenho 2 perspectivas da heteronomia. Primeiro, é aquela norma que provém do Estado. Então, aquela do Poder Legislativo. E segundo, da heteronomia, aquela que eu tenho interferência do próprio Poder Judicial numa sentença judicial. A nossa autocomposição não surtiu resultado. A nossa negociação não foi frutífera, não chegamos a lugar nenhum. Nos resta a entrar com um dissídio coletivo. E eu entro com um dissídio coletivo e eu entrego para o Poder Judiciário fazer o julgamento desse dissídio. Vai dar uma sentença normativa. Nunca esqueçam disso. Sentença normativa se relaciona ao direito coletivo do trabalho. Então, é uma fonte heterocompositiva, porque existe a participação do terceiro na minha solução do meu conflito. Agora, a pergunta interessante que eu faço para vocês, que eu acho que eu não falei isso. Vamos imaginar, primeiro, a gente vai falar sobre convenções e acordos coletivos. Convenção e acordo coletivo, essa aqui já não falamos, mas convenção e acordo coletivo têm validade por 2 anos. Então, as cláusulas econômicas geralmente colocam-se validade por 1 ano e as cláusulas sociais por 2 anos, mas todas elas podem validar até por 2 anos. Passou 2 anos, perdeu o efeito convenção ou acordo coletivo. Eu estou querendo negociar com o empregador, querendo negociar com o empregado. É vantajoso a gente deixar a negociação em aberto e não entrar nem com o dissídio? Ah, que ferva! Venceu a vigência da convenção e do acordo coletivo. Não vamos negociar interesse nenhum, direito nenhum. Primeiro que na perspectiva do trabalhador, você vai deflagrar um movimento grevista. O sindicato dos empregados vai deflagrar um movimento grevista. Porque ele quer aumentar o seu ganho salarial. Ele quer recompor a perda do seu salário com inflação e etc. e tal. Ele não vai ficar quieto. Então, ele vai deflagrar o movimento grevista. É a maior força, a gente vai estudar greve.
é a maior força do movimento dos trabalhadores, é a greve. É a única maneira com que ele tem de fazer com que você escute o que eu estou fazendo. Imagina a greve de fome. Imagina quem tem filho. Seu filho, vou fazer greve de fome. Você vai atender as reivindicações dele, ou então, pelo menos, vai tentar conversar com ele o máximo possível para ele parar com isso, né? Vai fazer uma troca com ele. Mamãe, eu vou fazer greve de fome. Não, você não vai fazer greve de fome. Ah, mas então é o seguinte, se você deixar assistir mais televisão, eu paro com a minha greve. Então, você vai negociar algumas coisas com ele. Por isso que você está no meio de solução de conflito sem imaginar, mas você está ali no meio de solução de conflito. Né? Mas o maior ferramenta desse movimento dos trabalhadores é a greve. Mas vamos dizer que a greve não surja. Na perspectiva do empregador ou dos patronais, à medida que eu concedi um monte de benefício enquanto a convenção coletiva era vigente, os direitos reconhecidos numa convenção, num acordo coletivo, elas não impactam no contrato individual de trabalho de cada um? Se eu dei um salário, se eu dei um plano de saúde top naqueles 2 anos, aquilo agregou ou não agregou o meu contrato de trabalho? Se eu dei um adicional de 90% nos 2 anos, porque eu não sabia que havia pandemia, a convenção coletiva minha vai vencer agora, venceu em 2021, e agora com a crise eu não posso mais conceder o adicional de 90%. Será que é interessante eu ficar quieto e não negociar como empregador? Ou será que é interessante eu sentar efetivamente numa mesa de negociação e falar, olha, gente, eu posso até conceder outras coisas, mas eu tenho que baixar isso, senão minha atividade econômica não vai sobreviver por conta da crise. Por exemplo, o Sindicato dos Empregadores de Bares, Hotéis e Restaurantes. Há 2 anos atrás, negociaram um monte de direito. Sabiam que vinham a perspectiva da pandemia, ia fazer lockdown, ia paralisar as atividades? E agora, será que não é bom para eles sentar numa mesa de negociação e rever algumas situações, como as convenções já estão sendo feitas nesse sentido, flexibilizando alguns direitos justamente para não acabar com essa atividade econômica? Então, nem sempre, ou a maioria das vezes, não é interessante essas partes ficarem na inércia e não querer negociar. É um movimento natural. As pessoas vão para a negociação. Aliás, a todo momento a gente está fazendo isso na nossa vida. É só uma colocação para o aluno não pensar, claro, professor, então se a convenção coletiva ou acordo vence em 2 anos, eu fico quieto e negocio, deixo que o trabalhador se ferre. Mas aí, além de deflagrar uma greve, e os seus interesses em negociar? Em retirar algum direito, ou fazer um parcelamento, ou diminuir uma PLR, ou até dar uma PLR, mas com uma condição mais favorável a você, já que se instalou uma crise. Existem várias situações nesse sentido. Bom, os meios autocompositivos, então, são meios cujo poder de selecionar o conflito é das partes envolvidas no conflito. Não há interferência de um terceiro. A gente senta na mesa de negociação e toca o pau ali. Nenhum terceiro palpita na nossa negociação, na nossa solução do nosso conflito de interesse coletivo. Meios autocompositivos: negociação, mediação, renúncia, negociação, mediação e renúncia. E por que eles são autocompositivos? Volto a repetir, não tem interferência de terceiros. São as partes que resolvem os seus próprios problemas. E olha só, negociação coletiva de natureza econômica ou jurídica está dentro do que eu falei de interesse de natureza econômica e natureza jurídica. Pense em natureza econômica, tudo aquilo que vai doer no bolso de alguém. E natureza jurídica relaciona-se à interpretação da norma pré-existente. E são as partes que fazem essa negociação sem interferência de terceiro. Mediação: intervenção autocompositiva feita por terceiro, que apenas auxilia no diálogo das partes. Aqui é interessante que vocês observem uma coisa. Professor, mas você está falando que meios autocompositivos são aqueles em que não há interferência de terceiros?
E por que o senhor colocou mediação como intervenção autocompositiva feita por terceiro que apenas auxilia no diálogo das partes? Eu teria até que mudar aquilo ali. A negociação, ou esse processo de resolver o conflito, ele parte das partes. Na mediação, existe a figura de um terceiro que não decide a solução desse conflito e não palpita nem no resultado. Só facilita a conversa entre os interlocutores, apenas isso. Então, o mediador, ele tem como papel de facilitar o canal de comunicação entre o sindicato dos empregados e dos empregadores. Mas ele não palpita em resultado, ele não dá uma decisão final. Olha, essa solução do conflito tem que ser o seguinte, o aumento da categoria tem que ser em 5%. O mediador não faz isso. O mediador auxilia o diálogo entre os interesses conflitantes. Por isso que ele é considerado, a mediação é considerada ainda assim, mesmo com a figura de um terceiro, como meio autocompositivo, porque esse terceiro não decide a respeito de nada sobre o conflito. De nada sobre o conflito. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês visualizarem. Sejusc. Será que no Sejusc é um processo, nós temos até o aluno aí que fez estágio lá no Sejusc, lá no fórum, né? Será que o Sejusc é um procedimento na Justiça do Trabalho para dissídio individual? Não estou falando de dissídio coletivo agora. Será que o Sejusc é um procedimento de conciliação ou de mediação? Bom, eles fazem, é o João mesmo, eles fazem curso de mediação pelo tribunal. Vejam só, se vocês forem fazer uma audiência do Sejusc, o Fabiano, que é o funcionário aqui do Sejusc, que é o nosso mediador, ele não palpita o acordo. O dia que vocês fizerem uma audiência no Sejusc, ele não palpita no acordo. Ele não diz qual é o resultado melhor do acordo, se é X, se é Y, se é 10 mil, se é 5 mil, para o reclamante, para a reclamada. Ele facilita a negociação entre os advogados das partes. E aí, por isso que a mediação é meio autocompositivo, porque esse terceiro não decide nada na solução do conflito, só facilita esse diálogo. Por isso que eu coloco aqui. O mediador tem tarefa de coordenar o processo. Opina em uma solução, mas ele não resolve o conflito. Ele facilita o diálogo. As partes que decidem o conflito por meio de um consenso. Só há mediação, aqui está faltando, está errado aqui, mas só há mediação em direito coletivo do trabalho por consensos das partes e não é procedimento obrigatório. Então, o artigo 114 da Constituição Federal, ele autoriza que as partes façam um processo de mediação em direito coletivo do trabalho. Mas tem que haver consenso entre sindicatos dos empregados, dos trabalhadores e sindicato dos empregados e empresa. Mas não é um procedimento obrigatório. O outro método de meio autocompositivo de conflito é a renúncia. Renunciar é quando alguém abre mão do seu direito. Tem certeza do direito, mas eu abro mão. É um meio autocompositivo de solução de conflito. Nós temos interesses conflitantes. E eu, por algum motivo, resolvo abrir mão do meu direito. Então, veja, quando alguém abre mão do seu direito, dotado de certeza, eu renuncio. Qual a diferença de renúncia para transação? Alguém se arriscaria?
Na transação há uma troca. Eu não abro mão de nada. É um acordo? É um acordo. É um acordo. Mas vejam só, na renúncia, eu abro mão de um direito e não ganho absolutamente nada. Na transação, eu posso até abrir mão de direito, mas eu ganho outra coisa em troca. Alguém pode renunciar em algum momento, mas alguém vai ganhar também. É o tal do acordo. Né? É o tal do acordo. Então, renúncia é um meio de solução de conflito autocompositivo. Porque as partes resolvem, eu quero abrir mão do meu direito, tá ok, não tem problema nenhum. Isso na esfera coletiva. Na esfera individual, é permitida a renúncia pelo trabalhador de qualquer direito dele? Princípio da indisponibilidade e da irrenunciabilidade. O direito e trabalho são de normas de ordem pública e cogentes e não permitem renúncia. Apenas necessário que uma das partes abra mão do seu direito. Atende-se ao princípio da indisponibilidade das normas de proteção ao trabalhador. Tá? Meios heterocompositivos. Solução de conflito por uma fonte supraparte. Ou seja, eu tenho o sindicato dos empregados, eu tenho o sindicato de trabalhadores, e eu elejo um terceiro para solucionar o nosso conflito. Há uma eleição pelos dois participantes dessa negociação de um terceiro para solucionar o conflito, que decidirá com força obrigatória sobre, não é sobre, os participantes. Terceiro com poder de decidir o direito. Por isso que a mediação não é meio heterocompositivo, porque o terceiro só ajuda no processo, só facilita o diálogo, mas ele não decide nada. Nos meios heterocompositivos, esse terceiro decide sobre o conflito, sobre o direito em conflito, sobre o direito em questão. Então, eu tenho, por exemplo, a arbitragem, que é o primeiro meio heterocompositivo. Deem uma olhada, se tiverem curiosidade, na Lei 9.307 de 96, que é a lei que trata da arbitragem. Então, as partes levam suas dificuldades perante um terceiro a fim deste arbitrar através do laudo de arbitragem. Então, existem agora as câmaras de arbitragem. No direito individual, não se aplica a lei de arbitragem, não se aplica essa carinha aqui, ó, essa leizinha aqui, porque o artigo 1º da lei de arbitragem diz que direito de trabalho, normas de direito de trabalho, artigo 1º da lei de arbitragem diz que só pode negociar em arbitragem direitos e bens disponíveis. Tá? Aqui, olha, o que acontece? Duas pessoas que têm interesses conflitantes elegem um terceiro para decidir o seu conflito. Esse terceiro vai dar uma decisão, não é uma forma de uma sentença como a gente conhece judicial, é um laudo de arbitragem. A decisão desse terceiro é um laudo de arbitragem. E ele vai dizer, prevalece o direito de X ou prevalece o direito de Y? Ou prevalece o direito de X em parte e prevalece o direito de Y em parte? É isso que ele vai dizer. Por isso que ela se assemelha à atuação jurisdicional. Então, existem duas espécies de arbitragem, a obrigatória e a voluntária. A voluntária decorre da vontade das partes, as duas partes chegam num consenso, olha, a gente não está resolvendo o nosso conflito. Vamos eleger um árbitro para essa história? Vamos eleger um árbitro. Essa é a arbitragem voluntária. Não há imposição legal para a arbitragem, por conta disso, possui natureza meramente arbitral, regulada pela Lei 9.307. A obrigatória decorre de imposição legal. Existem algumas situações que o legislador coloca. Olha, nessa situação X,
para a solução do conflito deve haver arbitragem. Então, decorre de imposição legal e possui natureza administrativa ou judicial conforme corrente doutrinária. No Brasil, admite-se a arbitragem voluntária para a pacificação dos conflitos, mas é de pouca utilização. A gente não tem a cultura de arbitragem. A gente tem a cultura de judicializar tudo. O brasileiro é o povo culturalmente com maior índice de judicialização de seus conflitos. Sabe aquela história que eu já contei para vocês? Que vocês leem aquele seriado americano lá do Harvey Specter, lá, do Suits, lá? Eles fazem uma espécie de solução por meio autocompositivo. Porque tudo é ameaça, já percebeu? O cara cria um rol de provas e chega naquele que violou o direito e fala, o seguinte, paga uma indenização extrajudicial de não sei quantos mil, senão a gente vai entrar na justiça, porque lá o processo judicial é muito caro. E lá eles elegem muito árbitro, eles têm eles aplicam muito a lei de arbitragem, não que nem a nossa, obviamente, mas esse sistema de solução de conflito heterocompositivo através de arbitragem. Dizem que o futuro do nosso direito pode ser esse. Não sei se é uma real. Então, nós, operadores de direito, poderíamos fazer curso, por exemplo, para atuar como árbitros. Seria legal. Então, dizem que o futuro do nosso direito é esse. O problema é que, na esfera individual do trabalho, não se aplica a lei de arbitragem. Então, não tem como. Então, é complicado. Mas é a eleição desse terceiro que vai julgar e ele vai dar um laudo arbitral. A arbitragem tem indiscutível aplicação nos conflitos coletivos de natureza econômica, ou, portanto, no direito sindical a arbitragem se aplica, haja vista a definição do artigo 1º da Lei 9.307 de 1996, a que se refere a direitos patrimoniais. Vejam só, o que é importante vocês pensarem da seguinte forma. Professor, mas o direito ele não é irrenunciável, indisponível. E por que o sindicato tem legitimidade para fazer arbitragem e o indivíduo não? Porque o sindicato ele está em pé de igualdade com a empresa, em termos de armas e forças. Agora, pense na seguinte situação. Não é ele, o sindicato, quem decide o conflito, e nem o empregador. É um terceiro eleito por eles. Então, se eles elegeram aquele meio comoção de conflito um meio justo, não tem problema. Mas de qualquer forma, você está mexendo sobre direitos do trabalhador. Ok, correto. Mas quem está naquela solução daquele conflito são duas pessoas em paridade de armas, em pé de igualdade. Óbvio que quando chega um interesse conflitante numa arbitragem, o sindicato não propôs nenhuma redução de um benefício ou de um direito trabalhista. Até porque isso seria plenamente anulável. Não dá para a gente imaginar que o sindicato entrou numa negociação de arbitragem querendo que reduza o salário dos trabalhadores de R$2.000 para R$1.500. É ilógico isso, porque não haveria nenhum conflito, vocês não concordam? O empregador vai querer o conflito? Não, eu quero dar 3.000, você quer baixar para 1.500? Não, vamos eleger um árbitro, pelo amor de Deus, eu quero dar os 3.000 para vocês. O salário é 2. Não vai, né? Não vai nem haver conflito. O sindicato propõe a redução, o empregador falou, beleza, vamos assinar a convenção coletiva hoje. Não há nem eleição de um árbitro. É óbvio que, na perspectiva coletiva, eu posso fazer a lei de arbitragem, os dois elejam um árbitro para resolver o conflito, que também não é utilizado no Brasil. A coisa se judicializa e vira dissídio
coletivo de natureza econômica, cujo juiz, o tribunal, vai dar a sentença normativa. Então, olha só, o artigo 1º diz: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E, na esfera individual, aquilo que está na norma, os direitos são indisponíveis. Por isso que, no dissídio individual, não se aplica a lei de arbitragem. Certo? E para casos de natureza de conflitos de natureza jurídica, ou seja, interpretação da norma pré-existente, alguns doutrinadores admitem a lei de arbitragem para a solução desse conflito. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, porque na prática isso não ocorre. É tudo judicializado. E aí, a solução que a gente tem aqui, né, que é a solução jurisdicional, que é essa que a gente conhece aí, que é o que o brasileiro mais faz. Isso é um aspecto positivo, porque nós, advogados, nunca morreremos de fome, enquanto manter essa cultura. Mas mesmo que mudasse para a solução extrajudicial, provavelmente precisaria de advogados nesse aspecto. Mas, enfim. Então, olha só, solução jurisdicional é o meio de solução de conflitos que mais sobressai no Brasil. A solução jurisdicional, por isso que ela é heterocompositiva, porque um terceiro, que é o poder judiciário, soluciona o nosso conflito, se revela nas ações legitimadas ao sindicato e ao Ministério Público. Então, olha só, as ações cuja pretensão de natureza jurídica são reclamação trabalhista, ação de cumprimento, ação civil pública, são todas as ações que o sindicato é legitimado para mover ou até o Ministério Público. Ação coletiva e ação de anulação de cláusulas convencionais. Na reclamação trabalhista, o sindicato atua como representante ou substituto processual para postular interesses individuais ou individuais homogêneos dos trabalhadores. É um dissídio coletivo. É um dissídio coletivo. Ação de cumprimento, artigo 872, basicamente utilizados pelos sindicatos para determinar o cumprimento de uma norma, geralmente recorrente de negociação coletiva. Houve uma negociação entre sindicatos empregados, sindicatos empregadores, formou-se uma convenção coletiva, existe uma cláusula X que o empregador está descumprindo. Aí, olhem que interessante esse exemplo. Uma cláusula X, concessão de um plano de saúde. Isso foi negociado num conflito em que as partes chegaram numa negociação, uma solução de conflitos autocompositivas. Resolveram dar o plano de saúde aos trabalhadores. Todos os empregadores de farmácias do Estado de São Paulo, os donos de farmácia do Estado de São Paulo. Uma empresa X fala: eu não vou cumprir esse preceito. Isso foi negociado pelo meu sindicato patronal, mas eu não vou pagar, não vou conceder o plano de saúde. Esse direito pode ser considerado como individual homogêneo, porque eles têm relação na mesma origem. Todos os trabalhadores de farmácia do Estado de São Paulo que são abrangidos por seus sindicatos que negociaram o plano de saúde. E olha só como é o interesse individual homogêneo. Esse trabalhador Zé, que trabalha numa farmácia, ele pode procurar o Lúcio para mover a ação trabalhista dele sozinho, porque o direito é divisível. Para pedir para cumprir uma ação individual trabalhista, uma reclamação trabalhista, dissídio individual, dizendo: olha, a convenção coletiva me dá o plano de saúde e a empresa não está cumprindo. Excelência, manda eles cumprir sob pena de multa diária de R$1.000 por dia. E o juiz dá uma sentença condenatória. Não estou falando na perspectiva coletiva, mas o direito ele é individual homogêneo.
ao mesmo tempo que ele tem origem comum, eu consigo destacar uma pessoa porque o direito é divisível, ele é também individual homogêneo. E isso nos revela o quê? Que o sindicato tem legitimidade para a propor ação como substituto processual. O Sindicato dos Empregados de Farmácia do Estado de São Paulo move uma ação como substituto processual contra todas as grandes redes de farmácia, ou aquela rede que está descumprindo, sei lá, Drogazil. Move uma ação contra a Drogazil, uma ação de cumprimento. Olha, você negociou plano de saúde, você não está concedendo para ninguém, artigo 8.772. A partir desse momento em que eu entro com ação de cumprimento, olha, estou virando um cebolinha agora, cumprimento, esse tem um conflito. Inicialmente, o conflito foi pacificado no sentido de conceder o plano. No momento posterior, nunca concedeu o plano, surgiu um conflito de interesses. Os trabalhadores querendo o plano, o empregador não querendo fornecer. Ação de cumprimento. Solução jurisdicional. Existe intervenção de um terceiro, que é a figura do juiz. Eu entro com uma ação de cumprimento, eu, sindicato, como substituto processual, e digo na minha ação: excelência, isso foi negociado, é direito dos trabalhadores do plano de saúde e tem que ser cumprido. Portanto, eu quero que o senhor determine que a empresa institui um plano para todo mundo sob pena de pagamento de multa e de danos morais para a categoria dos trabalhadores. E aí foi judicializado, obviamente, o conflito. Por isso que é uma solução heterocompositiva. Ação civil pública para interesses difusos. A Lei da Ação Civil Pública 7.347, de 1985, ela diz que é para a defesa dela, é um meio utilizado para interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Mas lembre-se, no direito coletivo do trabalho, eu não tenho aplicação de interesses difusos. Não tenho aplicação de interesses difusos, só interesses coletivos e individuais homogêneos. Os sindicatos podem propor ação civil pública de direitos coletivos e individuais homogêneos, que é o que eu estou dizendo. Então, o sindicato tem legitimidade de ação civil pública, como o Ministério Público do Trabalho também tem legitimidade, obviamente. Ação civil coletiva, que não tem nada a ver com ação civil pública, são duas ações distintas. Artigo 91, inciso da Lei 8.078, de 90, Código de Defesa do Consumidor. Então, o sindicato tem legitimidade para fazer uma ação coletiva apenas para ajuizar interesses individuais homogêneos. Ação anulatória de cláusulas convencionais. Sindicato percebe que de uma negociação existe uma cláusula que ofende algum direito concedido no artigo 7º, ou até um direito consagrado pela Organização Internacional do Trabalho, ou até já um direito conquistado pela CLT. Por exemplo, cláusula de convenção coletiva que dividiu as férias em 10 vezes. O Ministério Público tem conhecimento daquilo, e aí por que a legitimidade não é do sindicato? Ué, foi o sindicato que negociou. Se o sindicato negociou a férias divididas em 10 vezes, o que a lei não permite, ofenderia, na minha perspectiva, até a Constituição Federal. Se o sindicato não negociou, negociou as férias em 10 vezes, ele pode entrar com uma ação anulatória? O cara negocia, depois ele entra com uma ação, ele percebe que fez burrada e entra com uma ação anulatória? Seria estranho, né? O juiz acho que caçaria até a carta de concessão desse sindicato. Meu amigo, você não é sindicato, infelizmente. Como é que você negocia um negócio desse? Por isso que a legitimidade do Ministério Público. Então, a ação anulatória de cláusulas convencionais. Esse exemplo das férias divididas em 10 vezes é uma legitimidade do Ministério Público para propor ação anulatória. Artigo 83, inciso 4 da Lei Complementar 75 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público.
Anular cláusula de convenção ou acordo coletivo que confronte os interesses da Constituição Federal. O único legitimado ativo da ação anulatória é o Ministério Público, porque enviava o sindicato a anular cláusula da qual participou da negociação. É óbvio isso. Certo? Pessoal, tem esse item bem mais umas folhas. Vocês querem parar por aqui ou eu termino? Tá bom, professor, por aqui. Isso aí. Tá bom? Tá bom. Senão fica cansativo, né? Então tá. Então semana que vem a gente termina esse assunto e começa outro. Beleza, Certo? professor. Obrigado. Falou, um abraço para vocês. Fiquem Falou, com Deus professor. aí. Abraço. Até mais. Professor, depois você manda os slides para mim. Eu mando. Se eu me esquecer, você me cobra, por favor. Ok. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.